O que é o inconsciente? Como ele é formado? Quer saber mais? Assista esse vídeo. Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Paulo. Estou iniciando esta atividade para falar sobre os conceitos da psicanálise. E neste vídeo eu vou falar sobre um conceito fundamental da psicanálise, que é o inconsciente. O inconsciente, nós sabemos que é a parte da nossa mente que nós não temos acesso de forma consciente. O inconsciente é formado por conteúdos reprimidos, desejos, conflitos, traumas, fantasias, sonhos e todo tipo de conteúdo que foi recalcado desde a origem da nossa infância em situações diversas. Freud começa sua vida profissional como neurologista, tentando aliviar os sintomas dos seus pacientes neuróticos. E nesse processo, ele descobre fatos importantes sobre a mente humana e o inconsciente. Dessas descobertas, ele desenvolve a metapsicologia para falar da psicanálise. Entretanto, ele pagou caro por esse pedacinho de sorte. Antes disso, falar de inconsciente era algo ignorado pela própria psicologia da consciência. Ao mesmo tempo que esse estudo do Freud o enaltece pela sua ousadia em criar uma nova ciência, ele também é muito criticado na época, pois muitos não aceitaram as teorias iniciais da psicanálise. Freud, ao desenvolver a teoria do inconsciente, vai de encontro contra a intelectualidade da época, herdeira de uma concepção racionalista, de um homem destinado e dominado pela própria razão. A psicanálise opera nesse sentido, na clivagem da subjetividade, colocando em questão o sujeito da verdade, mas invertendo esse processo, ou seja, qual é a verdade desse sujeito. Freud divide a subjetividade humana em dois sistemas, o inconsciente e o consciente. Começa, então, a investigar os aspectos pulsionais, as forças ocultas que movem o ser humano, de modo que a racionalidade não tem profundidade. A consciência, então, é vista como uma pequena camada de uma superfície e que esta não tem rédeas e nem controle sobre o comportamento humano. O mundo, que antes era pensado de forma racional, de repente escorrega nas explicações do Freud, falando dos fenômenos inconscientes. Freud realiza a terceira ferida narcísica ao criar conceitos da psicanálise e falar do inconsciente, descentralizando o sujeito de si mesmo, ao afirmar que o homem não é senhor da sua própria casa, mas ele coabita com forças que são conflituosas e estão existentes no sistema inconsciente. O homem, antes disso, era visto de um lugar privilegiado, um lugar do conhecimento e da verdade. Após as teorias do Freud, ele é visto como um ser movido por forças que a sua própria razão desconhece, sobre as quais ele tem pouco ou nenhum tipo de controle. Portanto, o homem não é um agente racional sobre a sua própria vida, que se pensava. A psicanálise traz, então, uma nova luz, promovendo o saber existente, derrubando a razão e a consciência do lugar sagrado em que se encontrava. A psicanálise, portanto, promove uma ruptura com o saber existente, derrubando a razão e a consciência do lugar sagrado em que se encontrava. Para a psicanálise, a consciência é um mero efeito da superfície do inconsciente. Não é um lugar da verdade, mas um lugar do ocultamento, da distorção e da ilusão do ser humano. Freud coloca consciência sobre suspeita, porque ela propõe falar do homem como um ser singular através da escuta desse sujeito, que a sua verdade, que a sua experiência subjetiva, ingressando-se, então, pelo desejo que o racionalismo recusa. O inconsciente é o objeto de estudo da psicanálise, é o eixo central da própria teoria psicanalítica, da qual se concentra toda a descoberta de Freud. Através de sua experiência clínica, Freud diz que o psiquismo não se reduz ao consciente e que certos conteúdos
só são possíveis à consciência após terem superado certas resistências. Então, Freud revela que a vida psíquica é povoada por pensamentos muito eficientes, embora estejam inconscientes, e é ali que se originam todos os sintomas. Freud localiza o inconsciente, mas não como um lugar anatômico em nosso cérebro, mas um lugar no psiquismo, com conteúdos e mecanismos e uma certa energia muito específica. Os conteúdos do inconsciente são representantes da pulsão e que estão fixados em fantasias, em histórias imaginárias, em traumas, em manifestações de desejo, que são polos do conflito defensivo. Os desejos inconscientes tendem-se a uma realização, restabelecendo sinais ligados às primeiras vivências e experiências de gratificação, através do processo primário. Freud, inicialmente, propõe explicar o funcionamento do aparelho psíquico como uma construção tópica. O inconsciente é a parte mais arcaica do aparelho psíquico. As suas representações que estão ali contidas são chamadas de representações de coisa. Essas representações são fragmentos de reproduções muito antigas, de percepções e experiências de todos os sentidos, dispostas como uma sucessão de inscrições, como um arquivo sensorial, um conjunto de elementos despidos de palavras, cuja inscrição foi feita numa época em que não se existiam palavras, ou seja, na primeira infância do sujeito. Por isso, as representações inconscientes formam verdadeiros fantasmas carregados de energia proporcionada pelas próprias pulsões. E as representações dessa coisa operam em conjunto com a energia pulsional. Elas possuem um fácil deslocamento e uma livre descarga, através de processos primários, passando de uma representação para outra, por meio de mecanismos de deslocamento. Esta energia pulsional, se não tivesse um filtro, elas teriam um fácil deslocamento da sua livre descarga, através do processo primário. Após 1920, Freud troca a primeira tópica pela segunda tópica, chamando o inconsciente de id. O id é o núcleo original da personalidade, no qual se encontra o campo pulsional, ali se encontra o reservatório e a fonte de energia psíquica. Referente às pulsões, Freud, a essa altura, já diferenciava a pulsão de vida e pulsão de morte, após o seu livro Além dos Princípios de Prazer. A função do id é de reduzir a tensão, aumentar o desprazer e minimizar o desconforto, compreendendo estímulos somáticos que exigem do psiquismo uma satisfação imediata. É o princípio do prazer. Ali, do id, é que se originam todas as instâncias do ego e do superego. Como é a formação do inconsciente? Sabe-se que só pode ter acesso ao inconsciente através da manifestação da consciência. Por isso que a frase famosa do Freud, trazer para a consciência conteúdos que estavam recalcados no inconsciente. Isto é porque esses conteúdos passam por uma censura do sistema pré-consciente da consciência. Por isso, a manifestação desses conteúdos sempre vem de forma distorcida, modificada pela própria consciência. Nasio considera que o inconsciente só pode existir no campo da psicanálise, no seio do tratamento analítico. Ele considera que o inconsciente se revela num ato que surpreende e ultrapassa a intenção daquele que fala, de modo que o sujeito, em análise, diz mais do que pretende dizer, e ao dizer, ele vai revelando aos poucos a sua verdade, a verdade do inconsciente. O dizer mais produz e faz com que o inconsciente exista. Para que o ato da existência do inconsciente se efetive, é necessária a existência de um outro sujeito que o escute e que o reconheça. Esse sujeito, portanto, é o próprio psicanalista. Freud, em 1915, quando escreve sobre o inconsciente, ele justifica que o conceito do inconsciente é necessário partindo de um pressuposto de que
a própria consciência apresenta um grande número de lacunas. Ele escreve, então, que algumas pessoas, mesmo sadias, cometem atos psíquicos aos quais a própria consciência desse sujeito desconhece e não tem explicação. Alguma dessas lacunas são as lembranças encobridoras, os atos falhos, os sonhos e os sintomas psíquicos que só podem ser elucidados pela via do inconsciente. As formações do inconsciente vêm através dos xistes, dos sonhos, dos atos falhos, dos sintomas que produzem uma descontinuidade do discurso daquele sujeito consciente. De forma sucinta, eu vou apresentar para vocês o que são atos falhos. Os atos falhos, os lapsos de memória, foram os primeiros fenômenos observados pelo Freud que chamam a sua atenção. Eles são indícios seguros do determinismo psíquico e dos motivos inconscientes, ou seja, tais comportamentos possuem um significado que não ocorrem casualmente. Podemos esquecer o nome de alguém, trocar os nomes, lembrar de situações que não têm a ver com a situação atual. Mas houve-se algo que não foi dito realmente, escreve-se o que não era intenção de escrever, trocar palavras. Todos esses comportamentos, mecanismos, eles chamam então de atos falhos, porque baseiam-se no esquecimento. E nenhuma pessoa sadia está alienada a esse tipo de esquecimento. Freud destaca que os atos falhos têm um compromisso, uma intenção do sujeito recalcado. Sendo assim, o ato falho é um ato bem-sucedido ao nível do inconsciente, pois o desejo inconsciente de realizar-se nele de uma forma clara e visível. Isso acontece, inclusive, em análise. Eu tenho um vídeo gravado neste módulo falando um pouco mais sobre os atos falhos. Outro processo da formação do inconsciente que o Freud observa e que dedica um capítulo para falar sobre isso em seu livro A Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele fala justamente dessas lembranças que são substituídas. Na infância, ele descreve que as lembranças indiferentes, aquelas que são indesejadas, que não são toleradas, são substituídas por outras lembranças, que ele chama, então, de lembranças encobridoras. E essas lembranças desagradáveis possuem um vínculo associativo com outro conteúdo que está recalcado. Atualmente, a neurociência chama isso de amnésia infantil. Outro processo da formação do inconsciente que Freud descobre, e que foi o grande marco para realmente justificar a existência do inconsciente, é através dos sonhos. Freud aponta que os sonhos é o caminho mais rico de investigação do inconsciente. É uma estrada real que leva a esses conteúdos. É na interpretação dos sonhos, em 1901, que Freud elabora a sua teoria dos sonhos e a técnica para a interpretação. Os sonhos são realizações disfarçadas de desejos proibidos e inconscientes. O sonho se inscreve em dois registros: aquilo que é lembrado e contado pela pessoa, que constitui o conteúdo manifesto do sonho, e aquilo que é oculto, que está inconsciente, que sugere-se uma interpretação que ele chama, então, de conteúdo latente. A interpretação dos sonhos consiste no percurso que vai do conteúdo manifesto ao conteúdo latente. Esse trabalho de interpretação dos sonhos se realiza ao nível da linguagem, é através do discurso do sujeito que as imagens são reveladas, os enunciados são apresentados pelo próprio analisando, que dão lugar a outros enunciados e outras interpretações. E ali se expressam a verdade e os desejos do próprio paciente. Então, para finalizar este módulo, é importante fazer essa elucidação, mesmo que seja de forma sucinta. Nós vamos entrar com mais profundidade nesses assuntos, é evidente, para falar sobre o inconsciente e as suas formas de manifestação, que são através dos atos falhos, das lembranças encobridoras, dos xistes e dos sonhos.
Como contexto histórico, vale ressaltar que após o falecimento do Freud, em 1939, a psicanálise teve mais outras escolas, são 7 escolas no total. Lacan propõe uma releitura do texto freudiano e enfatiza a grande descoberta da genialidade do Freud, que foi o inconsciente. Porém, quando ele explica a psicanálise, ele fala que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, que nós vamos ver em próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo encontro.